Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando sobre o olhar da política sobre esse ambiente de desequilíbrio ambiental. Para isso, convidamos o deputado estadual Moisés Diniz. Moisés, no primeiro bloco nós conversamos a respeito das possíveis responsabilidades que estados de Mato Grosso e Rondônia podem ter a partir de uma ação possivelmente será movida pelo estado do Acre, pelo governo do estado do Acre. E essa semana estiveram aqui em Rio Branco os governadores do Mato Grosso e de Rondônia, o governador do Mato Grosso, Blairo Maggi, e o governador Ivo Cassol. Por que eles vieram para cá? O que há de significativo nessa visita desses governadores aqui? Não seria hora, por exemplo, de o parlamento ter chegado mais próximo deles e ter feito uma cobrança mais forte em função desses problemas ambientais? Eu, pelo menos de minha parte, o que eu pude fazer foi chamar os sindicatos, o movimento social organizado e fazer esse ato exatamente um dia depois da chegada dos dois devastadores, né? Que é o governador de Rondônia, Ivo Cassol, e de Mato Grosso, que é o Blairo Maggi, o maior plantador de soja do mundo, né? Não é do Brasil, do mundo. Eu, pessoalmente, posso dizer, Itaã, que estou há 20 anos na política, né? Seja na luta social, sindical, estudantil ou política propriamente dita, e eu ainda estou assustado com a ousadia desse pessoal, porque eu acho isso uma ousadia, e confuso também. Eu ainda não consigo compreender o que está acontecendo. Por que ousadia? Ousadia porque na segunda e terça-feira foram os dois piores dias da história do Acre. Acho que nós só tivemos dias piores na época da Revolução Acreana, que era enfrentamento de uma bala, espingarda, de morte mesmo. Depois disso, vemos dias tranquilos, né? Ou enfrentamentos localizados, no caso de luta pela terra, do Chico Mendes, vários companheiros. Mas quando algo ruim atinge todo o povo, do milionário ao pobrezinho, foi segunda e terça-feira. A população ficou desesperada, com dificuldade de respirar, crianças adoecendo, idosos e até crianças morrendo. Uma semana exata depois, porque foi segunda-feira, o primeiro dia da tragédia, e na segunda-feira, que foi ontem, um partido político que faz oposição ao nosso governo traz para o Acre os dois governadores que governam os dois estados que mais destroem e mais devastam e mais poluem a Amazônia e a região norte. Então nos assustou. E se aqui no Acre tem um projeto que a gente chama de desenvolvimento sustentável, que é lutar para utilizar das nossas riquezas sem destruí-las ou recompô-las, né? Então, em plena situação dessa, de destruição do meio ambiente, os dois responsáveis vêm para cá fazer discurso. O Blairo Maggi chegou a dizer no ato que fez ontem, na segunda-feira, que não vai trazer os milhões dele para o Acre, enquanto aqui no Acre funcionar esse tal de desenvolvimento sustentável. Esse tal desenvolvimento sustentável. O que a gente pode dizer para o senhor Blairo Maggi é que os milhões dele... Dessa forma não nos fazem falta, né? Não interessa ao povo do Acre, porque eles trazem a morte. E esses milhões do Blairo Maggi podem trazer a vida para alguns, uns 3 ou 4, para uma minoria privilegiada. Mas vai produzir a morte, o sofrimento para a maioria da população. Esse tipo de ajuda a gente não quer. A gente quer aqui no Acre empresários que tenham consciência de sustentabilidade, consciência ecológica e consciência social. É possível ganhar dinheiro empresário. Aqui no Acre já há muitos empresários fazendo isso. É possível ganhar dinheiro empresário, respeitando os que trabalham com ele, respeitando o ambiente do seu local de trabalho, ou seja, o meio ambiente. Mas dessa forma não. Então, eu estou assustado por causa disso. Aqui há uma proposta de modelo, há uma proposta que a gente chama de desenvolvimento sustentável, e eles trazem então esse grupo que pensa exatamente o contrário, que quer destruir tudo. Então, eles deram o recado: olha, esse negócio de o povo reclamar que está sofrendo, que está indo para os hospitais, que tem criança morrendo, isso para nós não interessa. Eu acho que eles disseram isso. Esse negócio de criança morrendo por falta de ar, com problemas pulmonares, problemas respiratórios, velhinhos nos hospitais congestionados, como eu vi no pronto-socorro, as próprias enfermeiras reclamando que estavam com dificuldade de respirar. Imagine os velhos, os idosos e as crianças.
Então, eu acho que esse povo, essa gente que veio ontem para cá, está dizendo que isso para eles não tem nada a ver. Isso não interessa nada para eles. O que interessa é ganhar dinheiro. É derrubar tudo, colocar milhares e milhares de hectares de soja, dar dinheiro para uns 3 ou 4, porque a soja não é uma iniciativa produtiva que gera muito emprego, não é. Arranja alguns empregos ali, deixa uns 3 ou 4 milionários, o dinheiro vai para fora e o povo continua na miséria e sem sequer ter condição de respirar. Então, esse tipo de milhões eu acho que não interessa ao Acre. Deputado, e políticos que de uma hora para outra passaram a adotar de forma muito assim aproveitadora, passaram a adotar o discurso de defesa da floresta em função desses problemas com fumaça? Porque de uma hora para outra, de repente, apareceu aí uma série de soldados em defesa da floresta. Que tipo de reflexão pode ser feita a respeito disso? Se não fosse trágico, se não tivesse sendo um debate que envolve morte e que envolve sofrimento do povo, seria uma piada. As pessoas que dizem que a gente não pode derrubar, que o nosso governo não deixa derrubar, que o nosso governo não deixa produzir, que nós somos contra os produtores, que nós somos contra os fazendeiros. Na Assembleia diziam isso todo dia, está com um mês enchendo o saco da gente. Na televisão dizendo isso, que a gente não deixa desenvolver, sempre dizendo isso, dizendo há 10 anos, 20 anos. Aí agora, de repente, nos últimos 30 dias, inverteram, que nós somos o governo que está destruindo, que nós somos o governo que está derrubando, que estamos poluindo. Eu não entendo mais nada. Aí no outro dia, traz os caras que derrubam, traz os caras que devastam, traz os caras que destroem, que são os dois maiores, os estados que mais devastam, o Rondônia e Mato Grosso, o Blairo e o Cassol. Então, o que esse pessoal quer? Querem fazer discurso para a população, ou seja, chega na universidade e diz que o nosso governo devasta a floresta, que o nosso governo está aliado com os fazendeiros, faz negócio com os fazendeiros para deixar os fazendeiros devastar. Isso diz lá na universidade. Quando se reúnem com os fazendeiros, dizem que o nosso governo não deixa o fazendeiro trabalhar. Ou seja, eles não têm proposta. Discursam de acordo com o vento, de acordo com quem está ouvindo. O nosso governo não. A gente diz, nós temos uma proposta, desenvolvimento sustentável. Seja o pequeno, seja o grande, seja o de dentro do Acre, seja o de fora. Vem para cá para desenvolver o Acre, preservando o meio ambiente. Esse é o nosso discurso. E dizemos isso nas praças públicas, não debaixo de cumbuca. Deputado, não podemos ignorar também que junto com os governadores de Mato Grosso e Rondônia veio uma das maiores lideranças do PPS e que também foi uma das maiores lideranças da esquerda brasileira, o senador Roberto Freire. Como que avaliar um homem que teve uma história tão comprometida com os ideais de esquerda, agora estar junto de pessoas como o Ivo Cassol ou o governador Maggi? Roberto Freire, ex-senador, agora deputado, foi praticamente um dos primeiros do Partido Comunista Brasileiro, né? Junto conosco do PCdoB. Um homem de história, de luta, de resistência a várias ditaduras, não só a última. Eu, sinceramente, não sei o que dizer. Acho que isso deve servir de exemplo para as novas gerações. Se juntar com Cassol, que não sei o que estou dizendo, é só assistir os jornais, envolvido até o talo em corrupção em Rondônia, gravando deputados, depois os deputados denunciaram ele, ou seja, uma verdadeira quadrilha. De 24 deputados, escapou um em Rondônia, escapou um. Todos os outros envolvidos em corrupção, pegando dinheiro, e o próprio governador, depois denunciado pelos deputados, cheio de rolo, né? Então, eu não sei mais o que esse povo quer, né? Nos assusta ver um homem como Roberto Freire, nos assusta, com a sua história envolvido com esse povo, que destrói as condições de vida no planeta e que se envolve com o que há de pior da política brasileira. Às vezes eu tenho medo do futuro do Brasil quando eu vejo esse tipo de ação. E a ligação do Roberto Freire agora com grupos políticos locais também te assusta? Me assusta porque são políticos novos, né? O Márcio, por exemplo, me apoiou para prefeito em Tarauacá, na eleição de 2000. Eu fui um dos que lutei muito para que o Márcio fosse o candidato a senador da Frente Popular junto com a Marina. Inclusive fui eu que levei essa proposta para a direção do PCdoB. Depois a direção do PCdoB abraçou a proposta e levou para a Frente Popular,
para que o Márcio fosse o segundo nome, ou seja, um jovem, boas ideias, formado, inclusive o Márcio estudou fora, inclusive teve uma experiência em Moscou, quando a Rússia era dirigida pelo Partido Comunista Russo. Tem uma experiência. Então essas coisas é que me deixam assim, preocupado aonde nós vamos chegar com esses exemplos que estão ocorrendo, né? Nós perdemos as referências? Acho então? que esse é o perigo, de perder as referências, né? Jovens políticos, de mãos limpas, de boa história, se envolver de qualquer jeito, a todo custo, a qualquer custo para chegar ao poder, isso sinceramente me assusta e me preocupa em termos de futuro para as novas gerações. Deputado, a causa ambiental, é lugar comum dizer que ela é uma causa apartidária, mas depois desse episódio da fumaça, o que nós, enquanto cidadãos, como que nós podemos realizar coisas para que situações como essa não sejam mais reais? Quem afirma que a causa ecológica e ambiental é apartidária ou apolítica, infelizmente é ingênuo. Porque, na verdade, o capitalismo destrói as condições de vida do planeta. O capitalismo, o Bush, por exemplo, se não tivesse pressão do mundo, ele já estava retirando o petróleo lá no Ártico, lá nas calotas polares. Ele já estava tirando lá petróleo. Aliás, a empresa da família dele queria tirar petróleo lá. Ou seja, o capitalismo, ele arranca todas as condições. Depois é como alguém que pega uma laranja, chupa e joga o bagaço fora, né? A única saída da humanidade são novas forças políticas. E você pode observar no mundo todo, da Alemanha com os verdes, ao Brasil, ou a Índia, ou aqui no Acre, com a Frente Popular. É quando as forças mais à esquerda, as forças socialistas, as forças populares assumem o poder político, elas têm uma maior consciência ecológica. Isso é só você olhar nos livros de história, acessar as informações do planeta, né? Na verdade, a luta pelo meio ambiente saudável não é a luta de todos, não. Porque o grande capitalista, como a gente viu agora na vinda do Cassol e do Maggi, eles são depredadores. Eles destroem de qualquer jeito e deixam lá e vai embora. Porque eles podem andar nos carros com ar-condicionado, nos apartamentos com ar-condicionado, nas suas mansões climatizadas. Mas a grande maioria do povo vive em barracos na periferia, que precisa, já que não tem emprego, já que não tem moradia digna, já que não tem direito à escola nível superior, já que não tem direito a uma boa saúde, ele tem que ter pelo menos o direito a respirar. Pelo menos isso. E essa gente está querendo destruir esse último direito do povo pobre do Brasil, especialmente da Amazônia. Deputado, vamos mudar um pouco de assunto, falar um pouco a respeito de alguns projetos que o senhor tem apresentado. Um dos projetos que chama a atenção é a possibilidade de criação de secretarias adjuntas. O senhor poderia explicar de forma resumida do que se trata esse projeto de secretarias adjuntas? É porque eu tenho dito que os 8 primeiros anos do nosso governo, da Frente Popular, foi um governo de transição, de reconstrução. Eu dizia o seguinte: reconstrução, quando você está mexendo numa casa, derrubando uma casa para fazer outra ou para reformar, às vezes você não vê um animalzinho lá no canto, uma plantinha, você não tem tempo para cuidar do detalhe, você está cuidando do maior, do mais importante. É o que nós estamos fazendo hoje. É rodovias, é portos, aeroportos, né? Hospitais, escolas, ou seja, garantir a infraestrutura. Após essa fase, nós precisamos entrar numa coisa mais ligada ao social, aos mais excluídos, né? E nós temos no Acre 1/3 dos acreanos morando na floresta. São 200 mil acreanos que moram ou nas margens dos rios, igarapés, ramais e aldeias indígenas. 1/3. De cada 3 acreanos, 1 mora na zona rural. Mas se você olhar, a segurança que todos eles pagam em nós é para a cidade. Os 3 mil policiais estão na cidade. Eventualmente vão na floresta. Quando tem uma briga, tem algum problema, vão lá. Mas eles estão na cidade. A segurança é assim, a cultura é assim. A Secretaria de Educação tem um departamento de educação. A Secretaria de Saúde nem departamento tem. Se não fosse o senador Tião Viana criar o saúde itinerante, não tinha nada. Então, eu estou defendendo que a gente tenha, no próximo governo da Frente Popular, secretarias adjuntas de saúde, com secretário adjunto de saúde, com orçamento próprio, funcionários próprios, estrutura própria. Em cada regional? Não, Secretaria de Estado, de Saúde. Não lá no município tal, mas a Secretaria de Estado de Saúde tem a Secretaria Adjunta de Saúde, para cuidar da saúde rural. A de educação para cuidar da educação rural, a de segurança para ter a segurança rural. A cultura rural.
ou seja, defendendo que tenha secretarias adjuntas para o homem da floresta. Eu acho que é possível isso num segundo momento em que a gente pode ter tempo de cuidar dessas coisas que dizem respeito a gente, né, os nossos antepassados. Nós viemos de lá, da floresta, todos nós. Em relação ao direito à comunicação, também foi polêmica aquela sua proposta de ampliar para as aldeias indígenas a possibilidade de ter um telefone público. Como é que está esse projeto? Como é que ele está atualmente? Segundo a resolução da Anatel, a cada X habitantes, a cada aglomerados, vamos supor 300 habitantes, direito a um telefone fixo, né? Público no caso. O que acontece? As empresas de comunicação são espertas demais. Elas pegam o conjunto da população do município ou do Acre e colocam um telefone. Por exemplo, Tarauacá, tu sai se batendo no telefone público. Da prefeitura a uma escola que não dá 300 metros, tem uns 4 a 5 telefones. Você atravessa a rua, tem telefone. Rio Branco é do mesmo jeito. Mas você vai para as colônias, não tem telefone. Vai para as aldeias, não tem telefone. Então eles pegam o conjunto da população, dividem pelas normas da Anatel e botam telefone na cidade. Aí, como na cidade está o vereador e na cidade está o deputado, está o político, esquece que na zona rural está sem telefone. Então eu entrei com ação na Anatel, não me deram confiança, e agora eu entrei com ação no Ministério Público Federal, pedindo que façam um levantamento dessa situação. Tarauacá, por exemplo, você sobe o Rio Muru todinho, se você subir de barco, você gasta 4 dias. Tem um telefone, ou seja, 4 dias. Imagine uma emergência, uma pessoa doente, uma pessoa morrendo, vai acionar como o poder público? Então eu estou defendendo que a gente possa ter telefones na zona rural e telefones nas aldeias indígenas e não essa enganação de botar muito telefone na cidade para enganar a população e ficar a zona rural descoberta. Deputado, gostaria que o senhor finalizasse essa nossa conversa fazendo uma reflexão breve a respeito dos prazos que essa ação que o senhor pretende sugerir para o governo do Estado, para que ele acione o governo federal, que possa responsabilizar os estados de Mato Grosso e Rondônia. Nós temos prazos para cumprir. O povo acreano pode esperar uma resposta até quando para ver responsabilizados aqueles estados que foram responsáveis por esse desequilíbrio aqui em todo o estado do Acre? Eu teria, então, dificuldade de formular prazos, mas o que eu posso te garantir é que eu não vou desistir. Estamos amanhã de manhã protocolando, né, no Gabinete Civil do Governador o documento assinado pelas entidades e vamos ficar cobrando o governo e com certeza o governo vai agir rápido. Agora, o que eu posso dizer dessa luta nossa é de que hoje, se tu olhar para uma injustiça, um problema que te atinge, tu vai lá e briga. E como é que fica se você não puder brigar contra um problema? Imagina os teus bisnetos já encontrarem uma sociedade destruída, um meio ambiente destruído. Como é que ele vai reagir? Não tem mais o que fazer. Então, a tarefa nossa de lutar por eles é muito grande. Nós estamos lutando por aqueles que daqui a 10, 15, 20, 50 anos não vão poder lutar se já tiver destruído tudo. Então, essa é uma tarefa, diria que muito nobre, né, de todos. Aqueles que acreditam que é possível resistir a essa situação e a gente não tem mais esse sufoco que passamos na semana passada, que pode voltar, porque rapidinho aí, se essa estiagem não acabar, a situação está muito grave, né, aqui no estado do Acre. Eu queria agradecer a TV Aldeia, né, que é uma TV que eu falo com os meus companheiros, né, por exemplo, lá no Jordão, os companheiros estão me assistindo no Jordão. Aqui eu dou entrevista todos os dias nas televisões e tal, e o povo lá do Jordão, lá eu tive 250 votos no Jordão, eu tive quase 30% dos votos do município, né? E o povo nem sabe que eu estou fazendo alguma coisa por ele, né? Então eu acho legal a TV Aldeia, porque é uma TV da população lá das periferias florestais, né? Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Nós que agradecemos. E o Ideias da Aldeia fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.